E podemos abrir lá no capítulo 9 de Daniel. Eu vou ler capítulo 9, do 3 até o 6, e depois o 18 e o 19. Vamos lá, depois nós leremos mais alguns trechos. Diz assim a palavra. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. 7. A ti pertencem a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Daniel 18 e 19 agora. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então esse capítulo 9 de Daniel, ele demonstra essa oração de Daniel, depois ele vai demonstrar a profecia, uma revelação da profecia. É um capítulo bastante debatido, porque dependendo da interpretação que você tenha dele, as pessoas criam várias doutrinas e segmentos teológicos, né? Várias denominações se formam a partir daqui, pensamentos do fim dos tempos e tudo mais. Porém, enquanto as pessoas focam muito em questão de números e datas, elas se esquecem do contexto geral do que está acontecendo. Isso acontece muito com a gente, e até o autor do nosso livrinho aqui, ele vai demonstrar, Gilmar, né, Reverendo Gilmar, ele vai demonstrar essa preocupação, que em vez de nós estarmos ligados e observando questões de datas e tempos, tentando calcular a vinda do Senhor, tentando calcular qual data aquilo ou aquilo outro estava acontecendo ou deixando de acontecer, nós deveríamos focar nossos olhos no que essa verdade traz, no que esse texto está trazendo, qual a verdade é prometida, e não se preocupar com a data. O próprio Jesus, ele aponta para isso, né? Quando perguntam quando as coisas irão acontecer, ele diz, olha, eu não sei, só quem sabe é o Pai, né? Para as pessoas não ficarem preocupadas com um dia certo, mas então ficarem preocupadas com o que o Senhor nos manda, o que Ele nos promete, não importa o dia que vai acontecer. E aí o Senhor Jesus diz, olha, porque naquele dia virei como um ladrão, então será assim, num piscar de olhos, num ladrão. Então, se você souber o dia, você vai se guardar ali quando estiver chegando a hora. Então, se seu pai vai chegar em casa e você bagunça sua casa e ele chegar todo dia 5, quando der 4h30 que você começa a arrumar. Então, é isso que o Senhor fala. Então, as datas
colocadas aqui não são para a gente ficar tentando calcular a vinda do Senhor Jesus. Tem muitas seitas, muitas denominações que tentam calcular essas datas e elas baseiam toda a sua vivência em questões de datas, que a gente vai ver já já. Mas nós não, nós devemos fixar nossos olhos no que é dito, as promessas que são ditas e o que nós devemos aguardar. Nós podemos saber algumas coisas que já aconteceram e que irão acontecer, mas nossa preocupação não são datas. Isso está na segunda parte do capítulo 9, né? O que Daniel ele passa com esse capítulo 9, ele tem passado em seu livro até agora, né? Saber que um dia os reinos que se opõem ao reino de Deus terão um fim, foi uma fonte de profundo consolo e de esperança para o remanescente fiel em seu exílio. Assim também deve ser para os que hoje enfrentam batalhas em sua caminhada para o reino eterno. Então, veja, lendo esse texto com a cabeça do povo daquela época, já a gente vai ver o capítulo todo, né? O que é que as pessoas imaginavam? Daniel vai falar sobre o fim do reino dos homens, o fim do reino injusto, o fim do reino que estava me exilando, que estava me tornando escravo. Então isso trazia esperança para o povo. A mesma coisa para nós, saber que um dia todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos tira o conforto, tudo aquilo que nos aprisiona irá acabar, todos os reinos dessa terra que agem contra o Senhor irão acabar. Isso deve nos trazer conforto. Enquanto nós estamos passando por esse exílio, por essa peregrinação até a vinda do Senhor, nós devemos ser fortificados com esperança no que há de vir. Então, o povo daquela época, eles não iam ficar calculando a data, eles iam viver na esperança. Pode ser daqui um dia, pode ser daqui a 1000 anos, eu vou viver nessa esperança. E é isso que o autor do livro, e também Daniel, trazem à nossa mente. Não importa quando irá acontecer, mas o que importa é a certeza de que vai acontecer. Então, às vezes, quando a gente tem uma certeza que Deus vai cumprir algo, a gente passa a viver de forma mais relaxada. Então, por exemplo, por vezes assim, você sabe que vai receber um prêmio, ou sabe que sei lá, passou num concurso, aí você se acomoda. Mas o que é que você deveria fazer? Não, nunca se acomodar e sempre ficar esperando algo melhor ou estar estudando para algo melhor. Então, já aconteceu com um conhecido meu, que ele passou num concurso, aí tem uns concursos que demoram não sei quanto tempo para ser chamado, né? Aí era um concurso assim, não era dos mais concorridos, bom. Então ele se acomodou, ele passou, passei, aí se acomodou. Aí pronto, nunca que foi chamado, ficou. E nesse tempo ele poderia estar fazendo outra coisa, mas ele ficou preso naquela resposta que ele já teve. Então isso às vezes acontece com a gente. Se a gente souber datas e momentos que Deus não quis nos revelar, eu acho que o pensamento dele para nós é esse, que nós somos um povo falho, que nós iríamos nos acomodar. Isso se fala muito assim, não estou falando de questões financeiras e coisas políticas, mas quando a gente recebe um auxílio, a tendência é se acomodar, porque tem gente que deixa de trabalhar porque está recebendo algo, tem outros não, que usam da forma correta, mas a grande maioria que a gente vê, às vezes se acomoda, em vez de fazer que aquele seja um auxílio, se torna sua renda principal. Então, quando nós recebemos algo, e uma certeza, a tendência é se acomodar. E aí o texto também vai falar sobre isso, já a gente vai ver, que vocês vão entender bem. Então, só passando aqui, depois a gente vem para o livrinho, só umas anotações minhas desse capítulo. Agora na segunda parte, lá do capítulo 9, depois a gente vai voltar, só um minutinho. A segunda parte desse capítulo 9, do 20 ao 27, é o que então Daniel vai receber a profecia, ou ele vai dar a profecia e também a revelação dessa profecia. Veja o que ele diz no capítulo 20, do 20 ao 23. Do 20 ao 23. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado
e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai, para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então aqui, este Gabriel, citado por Daniel, ele vai demonstrar a verdade sobre o tempo que eles deveriam esperar para se libertarem do exílio, do cativeiro que eles estavam. Então, porque ele tinha um entendimento de uma data correta, então essa data está chegando. Só que o texto vai demonstrar, e a verdade bíblica, que a liberdade que Deus fala não é somente uma liberdade física, mas também uma liberdade espiritual. Então, por mais que o povo fosse ser liberto do cativeiro, Deus falava de algo muito maior. Então, mais uma vez, nós devemos entender essa profecia como uma profecia de duplo cumprimento. Alguns vão olhar e falar: isso aqui aconteceu, essa liberdade aconteceu no ano tal, antes de Cristo, é assim, assim, assado. Só que, porém, lá, quando a gente vai para o Novo Testamento, o próprio Jesus ele vai citar uma data mais para frente desse acontecimento. Então, veja, é algo que já aconteceu, mas ainda nós esperamos um cumprimento maior, porque Deus está falando da liberdade total do seu povo, do que nos prende, da liberdade do pecado, da liberdade de nós sermos totalmente santos. Então, é uma profecia de duplo cumprimento. Há um cumprimento naquele período para o povo de Israel, mas há um cumprimento total para o povo de Deus. Então, a chegada de Gabriel para responder à oração é a divisão em 3 partes, né? Primeiro chega Gabriel, aí depois o anúncio das 70 semanas e uma explicação de suas divisões. Então, vai falar sobre essas 70 semanas, né? Que é falado assim, 70 setes. São 70 setes que acontecem. Então, há uma multiplicação. O número 7 na Escritura, ele vai simbolizar perfeição. Sempre que aparece o 7, ele significa perfeição. Então, você sempre tem que olhar quando se fala quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7. Então, é um número da perfeição. Quantas vezes for preciso perdoar, você vai perdoar. Então, quantas vezes for preciso, você vai perdoar. Também aqui nós devemos entender esse 7 como um tempo perfeito. É um tempo para o cumprimento perfeito, é um tempo para o acontecimento perfeito. Você pode calcular dias, então são 70 dias, então são 490 dias, então são X dias, mas às vezes chega esse dia e nada acontece. Então nós temos que observar o que de fato isso significa, como uma perfeição daquilo proposto por Deus. Já a gente volta de novo. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é a rotina de oração de Daniel. A rotina de oração dele é demonstrada. E aí nós observamos aqui no verso 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, a princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Se observarmos lá no capítulo 6, verso de número 10, ele vai falar sobre essa rotina de oração dele. Olha, Daniel 6, capítulo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, Daniel, ele tinha essa rotina de oração 3 vezes ao dia. Ele ia para o seu quarto, na janela, e orava, virado para o monte do Senhor. Então, era a rotina de oração dele, que ele tinha com Deus. Então, você vê um momento de intimidade com Deus, ao qual ele recebe respostas de oração.
ele não é usado por Deus simplesmente porque Deus quis usá-lo, mas por causa do coração de Daniel. Isso a gente está vendo desde o começo. Daniel é alguém desprendido dos olhos humanos. Ele é alguém que sempre aponta para Deus e ele é alguém que tem intimidade com Deus. Como é que ele ganha essa intimidade com Deus? Em momentos de oração, em momentos de estudo da palavra. Verso 23 vai mostrar Deus querendo responder a esse servo muito estimado dele. Então veja, Daniel é alguém querido por Deus. Por quê? Porque ele tem intimidade com Deus. Não é qualquer um. Então, nós podemos chamar a atenção de Deus tendo intimidade com Ele. Ele sendo o nosso Deus e assim, falando de forma, um linguajar mais assim, mas não desrespeitoso, sendo o nosso melhor amigo. O Espírito Santo, Deus, como? Você tendo intimidade. Como é que você conhece alguém? Como é que você conhece a verdade de alguém? Tendo intimidade. Quanto mais você se encontra com aquela pessoa, mais intimidade, mais dela você conhece. Dessa forma como que Daniel conhecia Deus e Deus conhecia Daniel. Momentos de oração, momentos de estudo da palavra. Agora eu vou aqui para o nosso livrinho, já eu continuo aqui nos meus slides. Então, no nosso livrinho, o autor, o Reverendo J. Mayer, vai falar nesse primeiro capítulo, 70 anos para o fim da desolação de Jerusalém. Aí ele vai tratar essa questão de nós não observarmos a data, porque as datas são controversas. Quando algum judeu ou alguém diz assim, não, mas essa data aconteceu em tal dia, tal momento. Mas ainda faltam algumas coisas para ser uma comprovação real que foi aquela data. E quando nós olhamos para o passado, nós não temos datações exatas. Às vezes você encontra ali algum escrito, mas você não tem como, por exemplo, aqui, 539 a.C. Não tem essa datação na escritura, é uma data aproximada de quando aquela pessoa viveu, mas você não sabe o dia exato, você não sabe o momento exato. Não é como hoje você posta algo e aparece lá dia e hora que você postou. Então, nós temos uma data próxima, como o nascimento de Jesus. Nós temos uma data próxima, que é no ano 0, do nosso período comum. Ano 0 até o ano 33, Jesus morreu com 33 anos. Então, do 0 ao 33 depois de Cristo, é o tempo que Cristo viveu. Só que alguns vão dizer, não, Cristo pode ter nascido até 5 antes de Cristo. Então, é uma data próxima. Por quê? Porque a gente fala de 2, 3, 4 mil anos atrás. Então a gente não tem como ter uma data exata, um momento exato, a hora exata, porque naquele tempo não era registrado. Então por isso que o cumprimento por data se torna algo difícil. Então vai falar, vai ser daqui a 490 dias. Certo, mas a partir de qual data? Ah não, se cumpriu no dia tal. Como é que eu sei se eu não sei qual é o dia que ele recebeu a promessa exata? O dia que aconteceu de fato a saída do exílio, o dia que aconteceu de fato a ida para o exílio. A gente sabe aproximado, mas não sabe o exato. Aí ele fala aqui, durante o reinado de Belsazar, o profeta recebe visões acerca do triunfo do reino de Deus. Entretanto, quando contemplava seu templo e a situação nele vivida pelo seu povo, enxergava ainda as vívidas consequências do exílio. Foi, porém, lendo o profeta Jeremias que veio a entender que o exílio duraria 70 anos. Então, é o entendimento de Daniel que o exílio duraria 70 anos com base no profeta Jeremias. E o que é que a conclusão que Daniel chega? Daniel chega à conclusão que eles estão no exílio também por causa dos seus erros e dos seus defeitos. E que esse tempo de 70 anos é um momento para eles se converterem de fato a Deus. Então, o período que Deus estabelece é um período de se reconectar com Deus. A disciplina, quando nós recebemos a disciplina, o que é o exílio? É Deus dando uma disciplina para o seu povo. O povo foi levado cativo porque Deus disse que ia disciplinar seu povo. E essa era a forma, as nações invadindo e as nações os levando em cativeiro. E aí Daniel, com esse entendimento, o que é que ele faz? Ele ora ao Senhor, que a gente vê lá no capítulo 9, mais uma vez no começo.
E ele confessa os pecados dele e do povo. Ele fala, olha, nós temos pecado, nós temos errado. Então veja, no momento que ele tem o entendimento que o exílio serve para correção e para reconexão com Deus, essa disciplina, ele ora pedindo perdão a Deus. Por quem ele é, pelo povo, pelo que o povo fez, por todo mundo. E então ele passa a ter esse entendimento. 2 textos de Jeremias dão a entender que o cativeiro duraria 70 anos. Então, o Reverendo Gemelli vai colocar aqui Jeremias 25 e 29, que dão essas datas do... Não precisa abrir lá, mas dão essas datas que o exílio seria 70 anos. Mais à frente, ele coloca: a proximidade do cumprimento das promessas de Deus não fez Daniel cruzar os braços em passiva espera. Antes, ativamente esperou o cumprimento, orando ao Senhor, especialmente confessando pecados que decidiu registrar. Tal oração foi uma grande demonstração do entendimento do profeta de que o período do exílio era um tempo de disciplina e purificação de pecado. Então veja, Daniel teve o entendimento que o exílio, que a disciplina de Deus iria durar o quê? 70 anos. Mas quando se aproximava desses 70 anos, estava mais ou menos no ano 66, então faltava ali 4 anos para o fim, ele fez o quê? Ele não cruzou os braços e está acabando, o castigo está acabando já. Não, o que foi? Ele se aproximou mais de Deus. Ele correu para Deus, ele foi orar mais, ele foi confessar pecados do povo, ele foi ter intimidade com Deus. Então é disso que eu estava falando, de não se acomodar. Então às vezes o pai bota o filho em castigo, quando sabe que a hora está acabando, ele já começa a se agitar de novo. Então veja, a mesma coisa nós. Um momento que Deus nos disciplina não é um momento para a gente ficar contando as horas e acabou e pronto. Mas é um momento de você se reconectar com Deus e se aproximar dele. Porque lá em Hebreus vai falar que Deus disciplina o filho que ama. Então, se Deus está nos disciplinando de alguma forma, nós temos que entender que nós somos amados por Deus. E quando somos amados, nós temos que ter o quê? Intimidade com aquela pessoa. Então, Deus está nos chamando para sermos íntimos dele. Então, Deus estava falando com o seu povo: olha, vocês estão pecando porque vocês deixaram de ser íntimos de mim. E quando vocês deixaram de ser íntimos, o que é que vocês fizeram? Passaram a adorar falsos deuses. E aí agora eu vou disciplinar vocês, e no meio de vocês há um remanescente fiel que vai me amar verdadeiramente. E aí esse remanescente fiel é o povo de Deus. É isso que está sendo demonstrado. Assim, tendo entendido que a assolação de Jerusalém duraria 70 anos, o profeta se aproximou de Deus em meio a essa assolação, com um coração contrito, representando seu povo em sua oração de confissão. Então ele representa todo o povo nessa oração. Essas 70 semanas, demonstradas lá em Jeremias, são baseadas nos ciclos sabáticos de Israel. 70 vezes 7. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 36. Depois do livro dos 6, livro das Crônicas 2:36. Alguém pode ler do 21 ao 23, por favor? Segunda Crônicas 36, 21 a 23. Eu vou ler. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, depois dos 70 anos, acontece que o rei da Síria, Ciro, ele manda o povo retornar para a sua terra e edificar uma casa a Deus. Então, esse ano, esse tempo representa o ciclo sabático, é o ciclo do descanso, é o 7º dia, ou o ano 70, ou o dia 7, ou 70, ou o 7º ano. Sempre Deus ele age com base nesse 7 como um ano de descanso. O descanso que a terra tinha que ter, da plantação, o descanso do seu povo. Então, no ano 70 é o ano da perfeição, então é o ano que seu povo iria descansar depois do exílio. Mas também pode ser calculado no ciclo dos jubileus, 40 vezes 49. O ano do jubileu era o ano do perdão. 49 anos acontecia algo, no ano 50 acontecia o perdão. Então, baseados mais ou menos nesses dois ciclos de datas. A gente observa que na Escritura sempre vai tratar ciclos de datas e números. Deixar de observar os tempos sagrados resulta no julgamento de Deus. Então o povo deixava de observar as datas que Deus dava, então Deus os disciplinava. Verso 27, vamos lá no 9:27, aqui no último. Alguém pode ler Daniel 9:27? Então, tem algumas interpretações sobre esse texto, né? Uma primeira interpretação é que ele se refere a um imperador, Antíoco IV Epifânio. Quem foi esse? Antíoco IV Epifânio, eu falei aula passada um pouco, não vou ler aqui não, que tem muita coisa. Ele foi um imperador, talvez o pior para o povo judeu. O que é que ele fez? Ele cessou, ele queria acabar com o judaísmo, né, com a religião judaica, e que o povo passasse a observar a religião romana. Então ele praticamente faz abominações no templo do Senhor, ele manda sacrificar porcos, ele proíbe as pessoas de se reunirem, os judeus se reunirem, ele coloca uma estátua de Zeus no templo de Deus. Então ele diz, olha, estou acabando com a religião judaica, ele queria acabar, extinguir. E aí ele proíbe os sacrifícios. Então aqui no verso 27 ele vai falar, né, fará cessar sacrifícios e ofertas de manjares. Então alguns vão dizer, isso aqui está se referindo a Antíoco Epifânio, lá no ano 171 a.C., mais ou menos, ele veio, aconteceu isso. Então o cumprimento dessa profecia lá em Antíoco Epifânio. Um judeu vai falar assim, que esse texto se refere a ele. Outros vão falar que esse texto se refere a Jesus Cristo. Então, quem é esse que virá e fará cessar sacrifícios? Cristo. Cristo que veio como perfeito sacrifício e hoje nós não sacrificamos mais. Isso para um judeu seria um escândalo, né? Porque qual é o entendimento? Que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar os sacrifícios de manjares. Sobre asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então veja, é algo que ele vai recair sobre ele, e ele fará cessar os sacrifícios. Então há essas interpretações. E há também a dupla interpretação, como eu venho falado, né? Que se refere a Antíoco Epifânio, se refere a Cristo, ainda se refere a algo que ainda irá de vir e acontecer, que no Novo Testamento é apresentado como o anticristo. Se nós formos lá para Mateus 24, que está aqui no nosso livrinho, ele também fala isso. Mateus 24, 15 e 16. Alguém pode ler? Que é Jesus falando.
profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, quando pois virdes o abominável. Então, Jesus está falando de alguém que vai vir. Quando vocês virem ele, quando vocês verem ele chegando, o abominável da desolação que falava Daniel, quem é esse? É esse que Daniel está falando aqui, que fará cessar, que tudo. Então, ele aponta também para algo que ainda irá acontecer, que a igreja vai sofrer no fim dos tempos. Então, virá um anticristo, temos vários anticristos, né, no mundo que se levantam contra a igreja. Nossos símbolos de fé apontam como o Papa, o anticristo, né, a pessoa da instituição, a instituição do Papa, mas também há outros anticristos como todo aquele que se levanta contra a verdadeira igreja. E haverá o anticristo, que então ele fará cessar as nossas reuniões, fará cessar, fará com que ele fará de tudo para fazer com que a religião cristã acabe, né? E aí esse ainda vai aparecer. Então veja, ele fala disso que vai acontecer e aconteceu no passado com o povo judeu, mas Jesus aponta que é uma profecia que ainda vai se cumprir. Então, se nós olharmos para o passado, o judeu vai dizer, não, já aconteceu, foi lá em Antíoco Epifânio, e foi o pior pessoa que já existiu na Terra. Ele sacrificava porcos, ele colocou Zeus lá no nosso templo, mandou matar um monte de gente. Aí Jesus diz, não, mas vai vir o abominável da desolação. Então você imagina alguém pior que Antíoco Epifânio, que irá nos perseguir. Então a igreja ainda irá passar. Nós já vivemos na grande tribulação, por isso que o autor aqui do nosso livrinho, e lá em Daniel, ele vai falar de 3 datas. Se depois você parar para observar, não sei se eu tenho aqui nas minhas coisas, ele vai falar 3 datas, 70 anos, 70 vezes 7, 490 anos, depois metade desse tempo. Então são 3 períodos de tempo que Daniel vai falar. O primeiro período de tempo é a saída do exílio. O segundo período de tempo é a chegada de Jesus, 490 anos depois do exílio. Então você conta ali a data, dá mais ou menos o nascimento e morte de Cristo. E agora o outro é um tempo que nós estamos vivendo. Então não é uma data exata, como os 490 anos, porque eu estou dizendo 490, que é 77, 70 semanas. Lá o texto é 77, 70 vezes 7, 490. Então ele dá essa data, mas não é a data exata que Cristo nasceu e morreu. É uma data aproximada. E aí depois ele vai falar metade de um tempo. Que metade de um tempo é esse? É esse que a gente está vivendo, os últimos dias. Que aí é o que os apóstolos tratam. No Novo Testamento vai falar, nós estamos vivendo onde? Nós estamos vivendo nos últimos dias. O que são esses últimos dias? Esses últimos dias que nós estamos vivendo é a tribulação. É momentos de tribulação, a grande tribulação. A grande tribulação é isso que a gente vive todo dia. É porque às vezes a gente observa um contexto, vamos supor, de Itaporanga. Mas se você for lá para o Afeganistão, ser um cristão lá e evangelizar, aí você vai ver o que é os últimos dias, perseguição, morte e tudo mais. Então, mas esses últimos dias tendem a ser intensificados quando se aproximar o dia do Senhor. Então, quando se aproximar o dia de Cristo retornar, aí os últimos dias serão intensificados. Aí perseguição no mundo todo em geral, o anticristo, o anticristo se levantando e a batalha contra a igreja maior. Então é desse período que Daniel vai tratar e que Jesus está tratando aqui em Mateus 24. Quando vocês virem um abominável da desolação, que vai ser pior do que aquele, então aí vocês não tem para onde fugir, né? Aí das grávidas e tudo mais, os que fujam para os montes e aí ele vai falando tudo isso. Então nós temos que entender essas datas de Daniel como 3 períodos. Por que Daniel usa esses períodos? Lembra que Daniel estava num contexto da Babilônia. Aí nos textos astrológicos babilônicos, os 7 representam figurativamente os anos do reinado e dinastia, enquanto a pedra negra de Azaradon, do século VII a.C., Marduk permite que a Babilônia fique em ruínas por 7 anos após Senaqueribe destruí-la.
Então, o número 7 na Babilônia, que é onde Daniel estava, também é algo representativo de reinado. Então, veja, ele está falando também para o povo hebreu, que o 7 significa perfeição, e ali num contexto babilônico, ao qual ele já estava vivendo há muito tempo, ele também utiliza o 7 como uma forma de perfeição de reinado. Então, 70 anos, uma coisa perfeita, 70 vezes 7, algo muito perfeito vai acontecer, que é a vinda do Cristo, e agora a metade desse tempo que nós estamos aguardando é o quê? A consumação final, que então nós seremos purificados, que ele diz aqui no capítulo 9 de Daniel, a gente pode voltar lá, que é o que vai acontecer, a partir do verso 24. Agora eu vou ler isso aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, 70 semanas é o tempo da disciplina de Deus, para fazer cessar a transgressão, para a purificação, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, veja, ele fala aqui de umas 70 semanas, mas isso de fato se cumpriu? Jerusalém é perfeita? Jerusalém não tem guerra? Jerusalém não tem conflito? A Jerusalém está só paz e amor? Não. Então veja, eles foram libertos do cativeiro, mas isso aqui ainda não se cumpriu perfeitamente. Se você falar que ungiu os santos dos santos, tem justiça eterna, acabou a iniquidade, lá não tem pecado, não, a gente não tem pecado? Tem. Então isso aqui ainda não se cumpriu perfeitamente. Se cumpriu a liberdade do povo, mas há algo maior que essa profecia fala. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Então veja, aqui ele já fala do período do quem é a morte do ungido, a morte de Cristo. Então depois dessa liberdade haverá esse momento que virá o ungido e ele morrerá. E então a gente passa a viver na grande tribulação. Grande tribulação ainda não vai acontecer, nós estamos vivendo nela. Então é esse tempo que desde Jesus veio, foi morto, foi assunto aos céus, nós passamos a viver nesse período. E agora nós esperamos o qual período? Agora nós esperamos a consumação dos séculos. Esperamos Cristo retornar e buscar sua igreja. Então veja como sempre nos escritos bíblicos, o autor, por exemplo, aqui Daniel, ele não vai falar coisas sem sentidos. Ele usa, por exemplo, 7, são números, Deus utiliza, através de Daniel, coisas conhecidas do povo. Então, o que significava o 7 para o hebreu? Perfeição. Aí o babilônico que estava ouvindo aquilo, e Daniel também já tinha ali um enriquecimento dos estudos babilônicos e também todo o povo hebreu, porque eles já estavam vivendo lá há muitos anos. Quando eles ouviam são 70 semanas, eles imaginavam um reino perfeito, eles imaginavam um tempo perfeito. Só antes disso aqui, vou voltar aqui para o livrinho. Então, esse ungir significa o quê? Uma perfeição que virá, que não se completou. A gente vê lá Jerusalém, a gente vê a gente ainda passando por aflições. Então, esse momento de paz ainda não chegou. Então, por isso que a gente vê que não se cumpriu essa profecia. Então, outras pessoas vão dizer, não, isso aqui se cumpriu. Se cumpriu, cadê essa perfeição? Cadê o povo sem pecado? Cadê a restauração? Cadê a paz? Ainda não se cumpriu. Então, nós tiramos daí. Há um cumprimento que é dado por Cristo no futuro. Olha, vai vir aquele que Daniel falou, o abominável da desolação. Ele virá. E quando ele vir, aí vocês vão ver o que é ser crente, né? Que aí a gente vai ter que estar bem alicerçado. E aí também, como falei, o autor fala, o cumprimento em Cristo.
Jesus Cristo fez exatamente isso quando a si mesmo se ofereceu em sacrifício. Ele cessou todo o sacrifício. E lá em Hebreus 10 vai tratar isso. E ele coloca aqui: de outra sorte, não teria cessado de se oferecer sacrifícios que eram oferecidos anos após anos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10. Então ele vai falar o quê? Sabe quando é que esse altar do templo vai ser ungido? Nós seremos ungidos e santificados. O que era a unção? É você ser santificado, separado para o uso total de Deus. Nós estamos nesse processo de santificação. Então, quem fez isso com nós? Jesus Cristo, quando ele ofereceu de uma vez por todas um perfeito sacrifício. Então ele cessou os sacrifícios, intercede por nós dia e noite e nos santifica, para que um dia nós sejamos santos com ele. Então isso ocorrerá quando? No futuro. Essa verdade que Daniel está falando, ele ilustra em um momento presente, mas é uma verdade que nos é revelada pelo próprio Jesus Cristo no Novo Testamento, que é algo que ainda vai acontecer, está acontecendo e irá acontecer. O autor também coloca aqui os últimos dias, né? Que os apóstolos eles tratam os dias que estamos vivendo como os últimos dias. Então nós estamos vivendo, parece assim coisa, mas 2000 anos nós estamos vivendo os últimos dias. E a Escritura vai falar assim: ai daquele que diz, está tardando em vir, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, vamos viver de qualquer jeito, porque desde o meu avô que eu escuto que Jesus está voltando e nunca vem. Então ele diz lá em Apocalipse: olha, eu venho sem demora. E aí ele diz que vem como um raio, como um ladrão, no momento que ninguém está esperando. Então é esse dia que nós aguardamos. Para a igreja é maravilhoso. Nós vamos vivendo aqui nosso dia a dia com esperança nesse dia. E se ele nos chamar antes, glória a Deus, nós encontraremos com ele mais cedo. E se ele tardar em nos chamar, pior para a gente, porque a gente tem que viver mais um pouquinho nessa terra, né? E aí, pior para a gente, mas também uma forma de glorificar mais o nome dele. Então nós aguardamos esse exílio com essa esperança que Daniel deu ao povo também. Então o que aprendemos assim em Daniel 9 que deve ficar em nossa mente? Primeiro, resposta de Deus à oração. Deus ouve nossas orações, mas responde segundo a sua vontade. Ele escutou a oração de Daniel, mas respondeu da forma como ele já tinha determinado todas as coisas. Às vezes de forma surpreendente ou diferente do esperado. Por isso devemos nos aproximar dele com humildade e confiança, prontos para aceitar sua resposta, seja qual for. A gente ora por diversos motivos de oração aqui. A gente ora por saúde, ora por situação financeira, ora por restauração de pessoas. Mas Deus que dá o sim, Deus que responde da forma que Ele quer e Ele sabe o melhor para nós. Então nós temos que o quê? Descansarmos em Deus. Assim como os homens de Deus na Escritura faziam. Davi, quando orou pela vida do seu filho, ele depois da resposta de oração, ele descansou. Ele disse: agora não tem mais o que fazer, só me resta descansar em Deus, né? 70 setes. Esse nomezinho que tem lá semana é setes, né? A revelação a Daniel mostra que Deus age com justiça e misericórdia. Ele restaura, mas também disciplina. Isso nos chama a viver com seriedade diante dele, sendo fiéis e agradecidos por sua graça. Então veja, a graça e o amor de Deus é demonstrado na sua salvação e no seu juízo. Isso nunca pode fugir da nossa mente. Deus, ele demonstra seu amor através da disciplina. Às vezes nós estamos passando por algo e Deus nos disciplina de forma ordinária ou extraordinária. Como é a forma ordinária? Eu fiz algo errado, pequei, errei, cheguei no conselho, olha, eu vacilei aí em alguma coisa, o conselho, vamos te disciplinar. Para quê? Para sua restauração. A disciplina é para a restauração do faltoso, para amar o faltoso. Aí o que é aquilo ali? Demonstração do amor de Deus. Ou às vezes Deus disciplina de forma extraordinária. Como? De diversas maneiras. Aí a natureza, doença, guerra, Deus faz, na sua palavra, ele demonstra isso claramente. Mandou o povo para o exílio. É a disciplina de Deus. Então, extraordinária ou ordinária que Deus utiliza. Então, nós temos que entender isso como Deus nos chamando para a sua presença, para
o amar, para demonstrar. Ah, quer dizer que eu estou doente, é a disciplina de Deus? Não. Não. Sempre que você está doente não é porque você pecou. Tem alguns pentecostais que pensam assim, alguém aparece doente, revela aí qual é seu pecado escondido. Não, não é assim. Deus pode usar de forma extraordinária. Deus ainda age de forma extraordinária. Ele pode agir numa hora para Deus tirar um câncer. Isso é uma forma extraordinária. Qual é a forma ordinária? Deus usar a mão de um médico que criou ali um tratamento de quimioterapia e cura as pessoas. Aí qual é a forma extraordinária? Sumiu o câncer. Então, forma ordinária e extraordinária. Não quer dizer que você pecou que algo de ruim vai acontecer, não. Tempos de angústia. O sofrimento e a perseguição podem nos abalar, mas Deus vê tanto o pecado dos ímpios quanto a dor do seu povo. Ele julgará no tempo certo. Por isso, somos chamados a perseverar em confiança, lembrando que Ele mantém sua aliança e nos dá esperança. Então, a aliança de Deus nunca quebrará. Uma das coisas que me chamam mais atenção em Daniel, e é assim que eu observo na Escritura, né? Não é a data, o povo aqui vai ficar tentando calcular, essas 70 semanas vão se cumprir quando, esse tempo, vou ver aqui quando é que Jesus vai voltar. Tinha na minha antiga igreja, uma mulher, dita pastora, né? Ela tem um vídeo dela, depois eu vou ver se trago semana que vem. Ela faz um cálculo dessas 70 semanas, tal, e aí ela diz que Jesus vai voltar no ano tal. Aí eu me revoltei com isso, foi um dos motivos de eu também... Eu já estava fora, eu acho, da igreja, mas eu falei, me revoltei assim. Aí mandei até mensagem para ela, que conversa é essa? Nem Jesus sabe, tu sabe? Mas com respeito, assim, eu não falei assim não, né? Mas aí, para você ver, tem gente, se você observar, dar um Google, pessoas fazem cálculos para descobrir a data que Jesus vai voltar com base nessas 70 semanas. Eu vou trazer semana que vem, se eu achar. Aí o que é que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção aqui é o quebrantar de Daniel. Olha o que é que ele diz. Temos pecado e cometido, no verso 5 do 9, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel, gente, desde o começo do livro, ele é santo. Não faz nada de mal. Glorifica o nome de Deus, leva o povo para olhar para Deus, resiste na hora da perseguição. Aí ele diz, a gente é rebelde, pecador, a gente é miserável diante de ti. Por quê? O entendimento é que ele não é o homem de Deus, mas Deus tem um povo para si. A gente aqui na igreja presbiteriana de Itaporanga, não é Léo, não é Ruth, não é Jaque, não é Denner, não é Su, somos nós. Se um erra, a gente chega junto e ama. Se um se alegra, a gente chega junto e se alegra. Olha o entendimento de Daniel. A gente tem errado contra ti. E Daniel, coitado, gente boa que só. Foi para a cova dos leões. Os amigos dele, coitado, foram para a fornalha. Aí ele olha para si e para o povo e diz, temos pecado e cometido iniquidades contra ti. Ele fala no plural. Por quê? Porque não é ele, é o povo de Deus. Então olha como ele trata a igreja. Se um está ruim, está todo mundo ruim. Se um está bom, está todo mundo bom. É o conjunto. Isso aqui é o que me chama mais atenção, é o que eu acho mais maravilhoso nas Escrituras, né? E aí o que devemos evitar? Não usar o texto para marcar datas da vinda de Cristo, nem para debates escatológicos em contextos pastorais, né? Tipo ficar, não, a gente está vivendo os 1000 anos, a gente não está, a gente está vivendo no final do tempo, não está, não sei o quê. Isso aí não leva a nada. O que leva a gente a crescer é observar essas verdades que Daniel está querendo demonstrar com esse texto. O quê? De esperança, de quebrantamento, de vida de oração, de que haverá um momento em que nós não teremos mais pecados, que seremos ungidos pelo Senhor e separados por Ele. Então, em vez de a gente focar em debates, a gente devia focar no que o Senhor nos chama a ser e fazer. Só a conclusão, um pouquinho grande. As respostas de Deus para as orações podem nem sempre ser o que esperamos ou desejamos. O clamor de Davi, no Salmo 51, é um exemplo útil de arrependimento. O Salmo 51 é quando Davi ele peca e é confrontado, então ele se arrepende, ele adultera, né, Betseba,
e então ele é confrontado e se arrepende. Aí ele escreve o cântico do Salmo 51. Vamos abrir lá? Ainda as crianças não vieram? Rapidinho. Ó. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então ele diz, olha, a fala de Deus contra mim é justa e o juízo de Deus contra mim é justo. Por quê? Porque eu pequei contra ele. Então aqui ele escreve depois que ele erra, né? É um exemplo útil de arrependimento, mas que não desvia a justa punição de Deus pelo pecado. Davi sabe que merece ser punido por Deus por causa do pecado, né? Ele não diz, Senhor, me perdoa e bola para frente. Não, ele sabe, Senhor, me perdoa e o que tu fizer comigo é justo. Embora perdoado, Davi sofre tragédias familiares e nacionais significativas como a consequência de seu pecado com Betseba. Este mesmo princípio se aplica a Israel no nível corporativo. No primeiro livro dos Reis, 8:46-51, Salomão implora preventivamente em nome do povo de Israel, que quando a sua nação cair em pecado e exílio, Deus ouvirá suas orações. No entanto, quando isso ocorre, Deus diz a Jeremias, não ore pelo bem-estar deste povo. Eu os destruirei com a espada, com a fome e com a peste. Deus pode não responder às nossas orações como ou quando desejamos, mas Ele age de acordo com sua vontade soberana, que é sempre para o nosso bem e sua glória. Então veja, quando nós oramos a Deus, algo que nós devemos fazer é descansarmos nele. Às vezes a gente está orando por algo que está tirando nossa paz e a gente fica ansioso pela resposta daquela oração. Mas quando nós oramos, qual é o próximo passo? Você orou. O próximo passo é descansar. Descansar não é deitar numa rede. Se você está doente, você vai procurar médico, você vai fazer tudo. É descansar sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. E que o sim ou não é resposta de Deus. E aí então nós vivemos uma vida mais tranquila, porque sabemos que Ele tem cuidado de tudo. É isso que Daniel fez. Quando ele soube ali o que significava, ele não somente parou, não, ele buscou a Deus, ele orou e descansou no Senhor. E por essa intimidade o Senhor revelou que haveria um momento que tudo aquilo iria acabar de fato perfeitamente. E não é um tempo passageiro, porque nosso Deus ele não age com coisas passageiras. Ele age para o eterno, então nós temos que ver isso. O que é melhor do que orar por cura é orar por conversão. Porque se a gente orar por cura, a gente pode, não estou dizendo que não pode, de alguém que não é convertido, está gravando, mas aquela pessoa vai para o inferno saudável. E aí? Entendeu? É difícil assim, né? Mas, Senhor, curou o câncer de fulano, mas aquela pessoa não é convertida. Que o Senhor cure e que ela saiba que foi Deus quem curou. Que ela se converta por essa cura. Que ela conheça o Senhor através dessa cura. Para que ela seja salva eternamente. Entendeu? Então, o entendimento de Daniel não é ali um cumprimento temporário e terreno, mas é um cumprimento eterno. Porque, veja, Israel saiu do exílio. Mas o exílio não sai dele, ele vive em guerra. Ele não acredita na vinda do Messias, que o Messias já veio, Jesus Cristo. Então eles foram libertos de algo físico, mas não de algo eterno. Então o Daniel está falando de quê? De algo eterno, algo que durará para sempre, uma santificação eterna. Tudo bem? Então vamos orar e finalizar hoje. Será que já deu? Já passou? Vamos orar e finalizar. Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos guia e nos conforta.
Graças te damos, Santo Deus, por Jesus Cristo, que veio, Senhor, como um perfeito sacrifício. E assim, Pai, não necessitamos mais todos os cultos, ou de ano após ano, sacrificarmos pelo nosso pecado, pois o perfeito e vivo Cordeiro foi morto em nosso lugar. Graças te damos, Santo Deus, porque podemos aguardar um tempo perfeito, ao qual não haverá pecado, não haverá dor, não haverá mais nada que nos afaste de Ti, somente Tua presença em nossa vida. Assim, Santo Deus, aguardamos esse dia e vamos a Ti em oração, em nome de Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Encerrados.